nós temos estruturas bastante precárias, à exceção do Centro Cultural Olga Cadaval, que é de facto uma sala extraordinária, e foi um grande investimento da Câmara de Sintra, muito bem acertado. Os outros núcleos, pode-se dizer que as salas não têm ainda as condições ou precisavam de uma grande modernização. Ao nível do transporte, dar aqui um aspecto que é um aspecto importante, que também a mobilidade pode ser um fator que impede ou não impede os cidadãos de aceder à cultura. Um cidadão de Sintra que, por exemplo, não tivesse carro e desejasse ir a um espetáculo a outro município, vamos supor, da margem sul do Tejo, iria pagar um bilhete bastante elevado de comboio. Uma proposta do Partido Comunista Português, que foi a criação do passe social intermodal a 40 euros, faz com que, por exemplo, um habitante da Tapada das Mercês possa ir comprando esse passe que é de 40 euros, se for reformado são 20 euros, portanto é bastante mais barato, possa ir a um espetáculo a Setúbal. Ou seja, só essa redução, que é a mobilidade, para além de ser importante, e foi uma proposta, digo, do PCP, uma luta que já tem mais de 20 anos, mas finalmente percebeu-se em Portugal que era importante ter este passe, só isso também é um grande contributo do acesso dos cidadãos à cultura. Aqui em Sintra, julgo que nós temos de sair da política do subsídio, que é subsidiar em função dos espetáculos as companhias artísticas, as companhias culturais, e estabelecer com elas aquilo que será um protocolo de desenvolvimento mais abrangente para lhes dar estabilidade e para criar em Sintra uma maior oferta cultural. Entendi. E o senhor pensa em implementar algo parecido numa eventual gestão da CDU? Sim, exatamente. É isso que nós pensamos executar nas mais variantes formas de cultura, mas também desenvolver um tipo de cultura que é chamada cultura informal. Indo ao caso concreto ainda da Tapada das Mercês, porque eu acho que, enfim, é importante dar alguns exemplos vossos. Perto na zona rural já perto de uma área rural da Tapada das Mercês, ali já próxima da base aérea número 1 de Sintra, existe uma antiga indústria que é uma indústria que foi uma indústria de produção de materiais de construção civil que está abandonada, e os jovens apropriaram-se desta indústria e criaram um skatepark. É o Spot Sintra. Vale a pena ir a um fim de semana ver a quantidade de jovens que estão no Spot Sintra. Pois a Câmara Municipal, aquilo que deveria perceber é que essa indústria, que ainda pertence a um privado, devia ser adquirida pela autarquia, e a Câmara devia promover, era um projeto de recuperação daquele imóvel, mas um projeto de recuperação, não aquilo que eu, enfim, espero ser Presidente da Câmara Municipal de Sintra, julgue, mas aquilo que quem pratica julga que é importante implementar naquele espaço. Ou seja, também esta cultura informal, ou desporto informal, merece aqui um cuidado particular no município de Sintra, e não deve ser a Câmara a controlar tudo o que se passa em Sintra. Ou seja, não impor de cima para baixo aquilo que Exatamente. se considera relevante, mas também ouvir as demandas, as necessidades da população, de acordo com aquilo que eles acham importante também. Exatamente, porque Sintra é um território muitíssimo diverso, são 320 km quadrados de pessoas que pensam de forma muito diferente. Nenhuma candidatura consegue abranger, e é importante dizer isto de uma forma perfeitamente honesta, é impossível uma candidatura autárquica abranger toda a realidade de Sintra, porque a realidade de Sintra é muito dinâmica. Estão sempre a aparecer novas pessoas, novas formas de pensar, novas formas de ver a própria vida, porque é um concelho que está em constante mutação. Basta ver o crescimento populacional do município e a quantidade de populações estrangeiras que escolhem Sintra para realizar os seus sonhos, e é por isso que a Câmara Municipal deve estar muito mais aberta e não se deve encerrar nos seus padrões habituais. Esse é um ponto importante, né? Como o senhor disse, a diversidade étnica da população em Sintra é muito grande, muitas nacionalidades, muitas origens. E os imigrantes, eles vão ter alguma atenção especial na sua gestão, no sentido de facilitar o acesso aos direitos básicos e a serviços públicos que muitas vezes são negados?
os cidadãos estrangeiros têm que ter, de facto, também de facto, aqui uma atenção. Aliás, até agora não houve nenhum pelouro direto para tratar das pessoas que vêm de outros países e que se ficam em Sintra. Eu julgo que é muito importante criar esse pelouro que, de facto, primeiro que dê relevância aos cidadãos imigrantes que se encontram aqui no município de Sintra. E, por outro, que desmistifique alguns estereótipos que estão a tentar criar de quem vem de fora e que vem morar para Sintra. Aliás, nós vemos que as forças populistas e racistas tentam criar e tentam colocar uma chave em todos aqueles que vêm de fora como se fossem os inimigos ao desenvolvimento ou do bem-estar daqueles que são os portugueses, só considerando portugueses pessoas assim mais ou menos como o meu aspecto, ou seja, branquinhos e de olhos claros, ignorando completamente uma história de quase 900 anos de Portugal, com vários povos, com uma diversidade cultural enorme, e é por isso que a autarquia tem que ter muito cuidado. Eu, quando estava a pensar aqui nesta entrevista, tenho aqui ao meu lado 3 livros e vou dar já um como exemplo. Uhum. Um livro que aconselho à leitura, que é um livro do meu autor preferido, que é o Coetzee, que é À Espera dos Bárbaros. O Coetzee que diz À Espera dos Bárbaros, eu leio aqui uma breve passagem, diz assim: portanto, À Espera dos Bárbaros, de Coetzee, um dos mais conceituados escritores da África do Sul, escreveu uma comovente alegoria da estranha relação que se estabelece entre opressores e oprimidos, do universo desprovido de esperança daqueles que vivem em cumplicidade com regimes que tudo ignoram da justiça e da decência. O Coetzee é sul-africano e este livro é sobre ele, enquanto branco, que escreve sobre aquilo que era, no fundo, o apartheid, e nós só nos apercebemos que ele está a escrever sobre a diferença entre povos praticamente no fim do livro, e é um livro que eu acho que é muito importante e que acaba por lhe responder também à sua pergunta. Uhum. Muito bom. Eu sei que o senhor também é muito ligado às questões ambientais, né? Uma questão bastante recorrente também quando se fala nos problemas de Sintra tem a ver com a recolha de lixo e a limpeza urbana. O que está previsto de melhorias nessa área, né, para que a população tenha um pouco mais de qualidade de vida? Seria a melhoria de rede de ecopontos, recolha seletiva? O que tem pensado nesse segmento? É uma área que eu trabalho há muito tempo. Eu estive no Conselho de Administração dos SEMAS de Sintra e estive também no Conselho de Administração da então empresa que era a Higiene Pública, que era a HPM, e que depois foi internalizada nos SEMAS. É importante dizer aqui alguns aspectos, que são, o Conselho de Sintra tem neste momento 13 mil pontos de recolha de lixo. Portanto, simplificando, são 13 mil caixotes de lixo. É uma imensidão muito significativa de pontos de colocação de lixo. E estamos a falar daquela que é a área mais difícil de gerir de uma autarquia, que é a recolha de lixo. Aquilo que eu acho é que nós podemos fazer ainda muito melhor no Conselho de Sintra. E fazer muito melhor é aumentar, por um lado, a capacidade de contentorização, criando muito mais pontos de contentores enterrados, que são contentores que têm muito mais capacidade, mas, por outro lado, nós temos que dotar os SEMAS de Sintra com mais capacidade de recolha. Estamos a falar aquilo que nós chamamos vulgarmente caminhões de lixo. Temos que dotar os SEMAS de Sintra também com mais trabalhadores nesta área. Aliás, a estrutura que atualmente existe nos SEMAS de Sintra foi uma estrutura pensada mais ou menos para há 8 anos atrás, e neste momento temos mais quase 20 mil habitantes, e portanto esse impacto faz sentir, e é por isso que o setor da recolha está a ter problemas. E por outro lado, também é necessário, nós temos muito mais cuidado naquilo que é a limpeza dos contentores. Aliás, ainda hoje estive na Avenida Miguel Bombarda e os caixotes do lixo não são limpos há muito tempo. Eu verifiquei, inclusivamente, que eles têm que ter uma etiqueta onde está referida a última limpeza. Essa etiqueta, enfim, já não existe. E nós aqui temos que melhorar a questão da limpeza. E, por outro lado, temos que fazer uma reformulação, que foi um erro da Câmara Municipal de Sintra, que foi
ou afastar um serviço que é um serviço da varrição daquilo que é a recolha do lixo. Isto são serviços perfeitamente complementares. Têm que estar coordenados, porque estando descoordenados, o cenário que às vezes acontece nas nossas cidades e vilas é aquilo que nós vemos, que é a acumulação de lixo. Por outro lado, temos que desenvolver, como disse bem, campanhas de informação à população. Nós não podemos admitir que constantemente alguns infratores coloquem aquilo que chamam os monos ao lado dos caixotes de lixo. Os SEMAS de Sintra fazem esse serviço à borla. Basta telefonar para os SEMAS de Sintra a dizer assim: eu tenho um Maple, ou uma cama, ou um armário que já não estou interessado nele, vamos combinar um dia em que ele vai ser recolhido. E os SEMAS vêm nesse dia específico, nessa hora, indicam o local e é recolhido. Não adianta pôr de uma forma desorganizada. É importante que o espaço urbano e a melhoria do espaço urbano tem, de facto, um impacto muito significativo. Então, faltam campanhas de sensibilização e de informação, na sua opinião, para a população? Nós, quando começámos com a Sociedade Ponto Verde, há cerca de 20 anos atrás, o segredo do sucesso da reciclagem em Portugal foi a reciclagem, ensinando os alunos nas escolas a fazer a reciclagem. Porque aquilo que nós achámos e bem era, se um aluno, um miúdo, fizer a reciclagem, ele próprio vai forçar os pais a fazer lá a em reciclagem. casa, sim. Lá em casa. E isso resultou. Isso resultou perfeitamente. Essas campanhas desapareceram, esses miúdos também cresceram, os pais estão, enfim, mais idosos, se calhar têm mais dificuldade. Nós temos que voltar novamente a essas campanhas, a relembrar que é importante voltar novamente a reciclar. Mas também a Câmara Municipal tem que, do ponto de vista urbanístico, cada vez mais olhar para essa área. E as novas urbanizações já têm que vir também com sistemas inovadores de recolha, aliás, de recolha não, de recoleção do lixo. As próprias casas, que é algo que não é falado, basta ver, eu posso lhe perguntar assim, tem condições para na sua casa ter os 4 caixotes da reciclagem na cozinha, ou seja, o vidro, o cartão, as embalagens e o indiferenciado, e todos nós vamos dizer não tem espaço, porque a cozinha não foi planeada para isso. Nós também aqui, do ponto de vista urbanístico, temos que dar também esse salto, ser mais exigentes naquilo que se pode fazer, e obviamente que a Câmara pode ajudar.